É celebrado nesta semana uma das festas mais antigas do mundo. Ela é festejada há mais de 3.400 anos, quase 3 milênios e meio. Ela começou a ser festejada mais ou menos 1.400 anos antes do Senhor Jesus Cristo. Como todas as coisas que vêm para o ser humano, a Páscoa também foi desvirtuada. Hoje, os símbolos mais comuns são ovos de chocolate e coelhinhos. Mas isso nada tem a ver com a Páscoa. A festa da Páscoa começou com a celebração de uma libertação. Seu início foi lá no Êxodo, e o relato do início aparece no livro com o mesmo nome, Êxodo, que significa saída. Lá no capítulo 12, o povo de Israel, naquela época, estava escravizado no Antigo Egito. A festa marcava o início do povo de Israel como nação livre. Por isso, aquele mês que eles saíram do Egito passou a ser considerado o primeiro mês do calendário do povo de Israel. A sua vida como nação estava começando ali. E os israelitas deveriam celebrar a Páscoa naquele mesmo período, todo ano, para festejar a sua libertação, sua nova vida como nação livre, que estava fundada, que havia dependido da libertação realizada pelo próprio Deus. Então, no dia 10 daquele mês, exatamente na fase da lua cheia, cada família deveria tomar um cordeiro ou um cabrito de 1 ano. Esse animal deveria ser sem defeito. Guardaria esse animal por 4 dias. Então, no 14º dia, ao pôr do sol, o animal deveria ser morto. O sangue dele deveria ser recolhido e passado nas portas. Aquele sangue nas portas era um sinal de que naquela casa um animal havia sido morto. A carne do animal deveria ser assada e comida naquele jantar, no jantar daquela noite, com ervas amargas e pão sem fermento. As ervas amargas era para servir de lembrança do tempo de amargura que eles haviam passado no Egito. E o pão sem fermento, que eram chamados de pães asmos, era para lembrar a pressa com que o povo tinha saído do Egito. Não tinha dado tempo fermentar a massa, então teve que assar o pão sem o fermento. O jantar deveria ser celebrado com o povo vestido, pronto para sair. Vestes cingidas, sandálias nos pés, cajado na mão, como se após o jantar eles tivessem que imediatamente sair. Seria como tomar uma refeição, estando com as malas já prontas e já no bagageiro do carro, para assim que a refeição terminasse, entrasse no carro e fosse embora. Uma refeição feita com pressa. O que sobrasse deveria ser queimado, porque não dava para levar. Eles estavam de viagem. Se guardassem, estragaria. Então, a festa da Páscoa deveria lembrar aquelas pessoas o dia
da sua libertação, o dia que eles haviam saído do Egito. Êxodo, capítulo 12, verso 11, diz exatamente isso. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Mas além de celebrar uma libertação, a Páscoa lembrava uma substituição. O significado da palavra Páscoa é passar sobre, passar por cima. Naquela noite, na primeira Páscoa, todos os primogênitos do Egito seriam mortos. Era o julgamento de Deus sobre aqueles que haviam se recusado a obedecê-lo e haviam escravizado o seu povo, maltratado o seu povo e até assassinado os filhos dos israelitas. Havia chegado a hora deles colherem o que haviam plantado. A hora de Deus exercer juízo. A Páscoa, então, nos lembra que Deus julga aqueles que fazem pouco do que Ele diz. Aqueles que não se importam com as suas ordens, que recusam obedecer estas ordens. Mas na casa dos israelitas, o sangue passado nas portas era o sinal de que naquela casa já havia tido morte, já havia ocorrido uma morte. Alguém tinha morrido no lugar do primogênito daquela casa. O anjo do Senhor, que estava trazendo o juízo, não precisava entrar naquela casa, porque um cordeiro ou um cabrito já havia sido morto, substituindo o filho primogênito daquela família. Então, onde houvesse o sangue na porta, o anjo passaria por cima, faria a Páscoa da casa, e não seria necessário matar o primogênito. No mesmo capítulo de Êxodo 12, no verso 13, nós lemos assim: o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. No verso 23 nós lemos: porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. A Páscoa, além de celebrar uma libertação, também relembrava uma substituição. Mas a Páscoa se tornaria também um memorial, uma festa na qual os israelitas lembrariam este livramento. Êxodo capítulo 12, verso 14: este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações, o celebrareis por estatuto perpétuo. A Páscoa, então, seria como um monumento que deveria trazer à memória dos israelitas aquilo que Deus havia feito. A partir dali, todos os anos, eles deveriam lembrar que um dia
haviam sido escravos, mas que Deus os visitara e que Deus agira para libertá-los daquela escravidão. No momento em que celebravam a Páscoa, deveriam lembrar disso. Mas também a Páscoa era um instrumento pedagógico, era um método didático, um modo de ensinar as futuras gerações. Em Êxodo, ainda no capítulo 12, os versos 24 a 27, nós lemos assim: Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre. E uma vez dentro na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observareis este rito. Quando vossos filhos vos perguntarem: o que é isso? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Sim, cada festa da Páscoa, cada ano que celebravam a Páscoa, era uma oportunidade para passar, para repetir a mensagem para os filhos. Quando o povo estava fazendo os preparativos, no 10º dia do mês, escolhendo o animal que seria morto, no 14º dia, matando o animal, passando o sangue então na porta, muito provavelmente os filhos perguntariam: papai, mamãe, por que isso? Para que isso? O que é isso? E os pais deveriam aproveitar a oportunidade para dizer: estamos celebrando o dia quando o nosso Deus agiu em nosso favor e nos libertou daqueles que nos oprimiam, e nos deu a nossa libertação, e salvou os nossos filhos. A Páscoa, então, deveria ser uma oportunidade para ensinar, para proclamar à nova geração o que Deus havia feito. Mas a Páscoa também era um culto, um ato de adoração. É dito aqui, no verso 27 que eu li, que após Moisés e Arão darem todas as instruções para o povo, aquele povo se inclinou e adorou. A celebração da Páscoa deveria ser um culto, uma adoração. Lembrando o que Deus havia feito, o povo deveria manifestar sua gratidão a Deus pela libertação, pela substituição realizada. Mas a Páscoa também era um ato de fé. Isso nos é dito lá no livro de Hebreus, no Novo Testamento, no capítulo 11, no verso 28, quando diz assim: pela fé, se referindo a Moisés, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Note que o povo celebrou a Páscoa antes de ser liberto, acreditando que Deus iria libertar. O povo celebrou a Páscoa, cada israelita, cada família fez o que havia sido mandado, obedecendo por fé, crendo que Deus iria fazer aquilo que ele havia prometido, aquilo que ele havia dito, por intermédio de seu servo Moisés. Cada filho primogênito naquela casa que havia celebrado a Páscoa, que havia passado sangue na porta, sentiu-se seguro,
de que ele não seria morto. Afinal, um animal já havia sido morto no lugar dele. Era uma manifestação de fé, manifestação de crença na palavra de Deus. O povo também ficou pronto, arrumou as suas coisas, preparou a sua bagagem, ficou vestido, pronto para sair, manifestando sua fé de que naquela noite Deus iria libertá-los. Se alguém por acaso não acreditasse na palavra de Deus, não faria nada do que Moisés havia ordenado. Não mataria o cordeiro, se matasse não colocaria o sangue na porta, não prepararia sua bagagem para sair rapidamente. Mas os que fizeram isso agiram com fé. A Páscoa foi um ato de fé. Para nós, os cristãos, há uma nova Páscoa. Aquela primeira Páscoa foi um tipo, um símbolo, um paradigma da ação de Deus em libertar o seu povo. Nós hoje celebramos uma nova libertação, não de uma escravidão debaixo do domínio de alguma nação, mas da escravidão do pecado, do domínio das forças espirituais que oprimem o ser humano, que fazem com que ele desobedeça a Deus, viva longe de Deus e não desfrute da alegria que Deus lhe dá. Essa nova Páscoa, para nós, também é uma celebração de libertação, mas também é um memorial, uma lembrança de substituição. Em nosso lugar, para nos libertar, morreu não um animal, mas o próprio Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Em 1 Coríntios, no capítulo 5, no verso 7, o apóstolo Paulo diz assim: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Sim, Jesus Cristo cumpriu aquilo que o cordeiro ou o cabrito cumpriu na primeira Páscoa. O cordeiro ou o cabrito, naquela primeira Páscoa, era um tipo, um símbolo do Filho de Deus, que viria e morreria no lugar daqueles que são salvos por Deus. Jesus tomou o nosso lugar. Ele foi imolado no lugar de nós. Ele tomou sobre si os nossos pecados, para que Deus então passasse por cima de nós e nos poupasse da sua ira. Em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21, nós lemos: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus, que não cometeu pecado, assumiu o nosso pecado, assumiu o pecado do povo de Deus. E ali na cruz, ele sofreu o castigo eterno que os nossos pecados mereciam. Ele foi morto, pagando pelos nossos pecados. É por isso que aquelas pessoas que aceitam este sacrifício, seria como se elas estivessem passando o sangue na porta de suas casas. E o juízo de Deus, ao olhar para aquelas pessoas,
não vê, melhor dizendo, os seus pecados. Vê a morte de Cristo, que pagou por aqueles pecados. Jesus foi sacrificado exatamente durante uma Páscoa. Lá em João 19, 14 a 16, nos diz isso. Ele morreu durante uma festa de Páscoa, cumprindo aquilo que aquela Páscoa lá que começou a ser celebrada no Egito anunciava. Jesus foi o cumprimento final da Páscoa. Agora há uma nova maneira de aplicar o sangue. Não nas portas de nossas casas, mas nas nossas vidas. Nessa nova Páscoa, também é exigido um ato de fé. É preciso crer no sacrifício de Cristo. No livro de Gálatas, no capítulo 3, verso 14, é dito: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Agora, quando alguém reconhece o seu pecado, reconhece que Deus é justo em lhe condenar, reconhece também que não tem condições de sair desta condenação pelos seus próprios méritos, pelos seus próprios esforços. E então, aceita o sacrifício de Cristo como suficiente para Deus perdoar os pecados. O sangue de Cristo, a morte de Cristo, é aplicada em sua vida. E Deus passa por cima para não julgar aquela pessoa. Um dia, Deus trará o seu juízo a este mundo. Isso nos é dito em vários lugares da Bíblia, mas também em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versos 7 a 10, que diz que Deus vai trazer, ou melhor, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versos 7 a 10, que diz que Deus vai trazer o Senhor Jesus Cristo de volta e os anjos do seu poder em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, e que estas pessoas sofrerão penalidade de eterna destruição e serão banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Mas também diz que quando ele vier neste juízo, ele será glorificado nos seus santos, será admirado por aqueles que nele creem. Naquele dia, Deus trará o juízo, mas aquelas pessoas que receberam Jesus ficarão livres da ira. Agora sim, 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 10, diz: e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Esta é a nossa Páscoa, a morte do Senhor Jesus Cristo, sua morte e ressurreição. Com ela, celebramos a nossa libertação. Lembramos uma substituição. Jesus pagou pelos nossos pecados em nosso lugar. Com ela também, nós aproveitamos a oportunidade para anunciar esta mensagem, proclamar esta palavra às pessoas. Com ela, nós adoramos a Deus, gratos pelo sacrifício que ele fez. E com ela,
manifestamos nossa fé. Continuamos seguindo a Cristo, confiando que a morte e a ressurreição dele nos livra da ira vindoura. Páscoa não tem nada a ver com ovos de chocolate e coelhinhos. A nossa Páscoa, a Páscoa dos que seguem Jesus, tem a ver com a morte e ressurreição dele e a nossa fé na pessoa e na obra dele. Amém.